Eu sei que, de repente, uma sirene para bicicleta pode não fazer a menor diferença, não ter nenhum sentido e não servir para absolutamente nada. Aqui eu só sugiro um circuito para ser usado em alguma coisa para montar o circuito. Só isso, para mais nada. A aplicação, se você quiser fazer uma sirene de bicicleta, se quiser fazer uma sirene de porta, uma sirene de portão, não importa. Eu sugeri uma sirene para bicicleta. Mas a imaginação de vocês, a imaginação de cada um de vocês é que vai fazer com que o circuito seja utilizado para alguma coisa. Se não for utilizado para nada, pode montar o circuito para ver como é que funciona, para servir de exercício. Soldagem prática, montagem prática, tato com os componentes. Vamos olhar o esquema? Bom, o esquema não tem nenhuma novidade, ou tem, sei lá. Talvez até não vale a pena fazer uma montagem dessa, em termos de utilização, mas como prática vale. Aqui eu estou colocando uma bateria, uma fonte. Esse circuito vai funcionar de 3 a 15 volts. A diferença vai estar na potência de saída. Ok? Então, com 3 volts vai ser fraquinho e com 15 volts vai ter um pouco mais de potência. Aonde é que a gente vai fazer essa sirene funcionar? Apertando um push botão ou uma chavezinha de pressão. Apertou, funciona, soltou, para de funcionar. Esse capacitor C2 é um capacitor de 100 nanofarad. É capacitor de poliéster, barato, não precisa nem comprar, tem sucatas aí aos montes com esse tipo de capacitor. Basta saber indicar, aliás, basta saber identificar o valor do capacitor e utilizar esse e outros por aí. Então o aprendizado não é só na montagem, o aprendizado é na recuperação também de componentes. Não precisa comprar tudo que é componente que precisa para fazer montagem. O cara que sabe montar um circuito também deve saber identificar o componente, ok? C1, 100 nanofarad, é um outro capacitor de poliéster. Então já precisamos de 2 capacitores de poliéster e qualquer sucata tem. Aqui talvez precisa comprar a metade de aliás, a metade não, um quarto de um circuito integrado CMOS 4011. O CMOS 4011 tem 4 portas, a gente vai utilizar apenas uma. Então quer dizer que ainda daria para fazer mais 3 circuitos iguais a esse, utilizando o mesmo circuito integrado. Mas pela facilidade de utilização da porta, eu preferi mostrar como é que funciona com uma porta apenas. Mas não se preocupa que para frente eu vou usar outras portas desse circuito e fazer outro circuito. E aqui a gente tem um circuito oscilador, onde o tom é regulado no resistor variável. Eu aqui sugeri um trim-pot, um potenciômetro de 220K. O tom, ou seja, a frequência do sinal gerado é determinada por C1 e por resistor variável de 220K. Então, simples de entender, simples de fazer e gostoso de ouvir o barulho depois. R1, este resistor é um resistor de 1K. É preciso tomar cuidado, que às vezes o cara vai lá, pega um resistor de 1K e, pela não interpretação correta do código de cores, coloca outro valor e o circuito não funciona de acordo com o que foi sugerido. Então, 1000 ohms ou 1K é a mesma coisa. E aqui a gente tem um transistor do tipo MOSFET, IRF 540N. O IRF 540, ele não tem este diodinho interno aqui, ó. E o IRF 540N, ele tem. O IRF 540 também funciona aqui. Qualquer transistor FET de média ou alta potência funciona aqui. Mas a ideia aqui
é mostrar o componente, né? Mostrar como é que funciona o componente e mostrar a diferença dos componentes e mostrar que o circuito funciona. Se você for montar, você sabe dessas diferenças. Então, qualquer transistor do tipo FET ou MOSFET, de média ou alta potência, funciona. E, claro, finalmente o alto-falante. O alto-falante vai ser o responsável por jogar para o ar o tom gerado por C1 e por RV. Acontece que se eu for alimentar com 15 volts, meu alto-falante vai ter que ser um alto-falante melhor, mais reforçado, porque ele vai gerar mais potência. O circuito vai gerar mais potência, vai jogar mais potência em cima do alto-falante. Se for gerar aí com 3 volts, 5 volts, o alto-falante pode ser mais simples. Ok? Então, é isso. Eu espero que esse circuito sirva para alguma coisa. Para mim, serviu. Eu montei muitos circuitos parecidos com esse para aprender. Eu acho que a prática, o aprendizado, ele vem não só de olhar o esquema, pensar como é que é feito, ele vem da meter a mão na massa, conhecer o componente, retirar componentes de sucata, identificar ele no multímetro, fazer a leitura do código de cor, interpretar os códigos que tem em cima dele, tudo isso aí faz parte do aprendizado. Então não importa se o circuito é complexo ou não. Às vezes o circuito é muito simples e parece que não faz sentido. Mas a identificação dos componentes utilizados naquele circuito é uma bagagem que se leva para a vida toda. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse circuito, que parece que não... né? Não sei o que acontece com vocês aí do outro lado. Eu gostaria que vocês deixassem escrito aí nos comentários. Tá um circuito muito ruimzinho, muito fraquinho, quero um circuito mais complexo, mais complicado. Se quiser, eu também boto mais complicado, não tem problema. Mas eu vou manter aquela ideia de fazer os interessados procurar componentes para que entendam como funcionam os componentes. Eu acho que montar um circuito é muito mais fácil do que identificar os componentes. E a identificação dos componentes é muito mais, digamos, importante do que uma própria montagem que funcione 100% bonitinho. Mas porque, se ela estiver funcionando, tudo bem. Agora, se não estiver funcionando, tem que olhar por que ela não está funcionando. Aquele componente ali não era aquele... Ah, o componente eu botei errado. É isso. Então, se você gosta de eletrônica e quer acompanhar as publicações aqui do canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, marcando todas as notificações e não esquece de compartilhar o link desse vídeo aí com seus amigos nos grupos e nas redes sociais. E se não for pedir muito, deixa aquele like aí que eu agradeço bastante. Até a próxima.